O cheiro dos sacrifícios agradou ao Senhor, e ele pensou assim: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam em coisas más. Hoje, leia Gênesis, capítulo 8. Olá, tudo bem com você? Esse é o projeto Bíblia 360, eu sou o pastor Felipe Félix e hoje nós estudaremos juntos o capítulo 8 do livro de Gênesis. A primeira reflexão que eu quero fazer com você está aqui no verso 6, acompanhe comigo. 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas sobre a terra. Verso 8. Depois, Noé soltou uma pomba para ver se as águas já tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou para junto de Noé na arca, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé, estendendo a mão, pegou a pomba e recolheu consigo na arca, e a trouxe de novo para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba para fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba. Ela, porém, já não voltou mais para ele. Interessante observar isso, porque Noé precisou de fé para entrar na arca. Nunca havia chovido. Deus quem deu a ordem para que ele fizesse a arca e anunciou que iria chover e queria acontecer o dilúvio. Noé precisou de fé para acreditar nisso e ele confiou no Senhor e tudo aconteceu como Deus já havia ordenado. Mas Deus não disse em que momento Noé deveria descer da arca. E aqui é um ponto importante, porque isso revela a fé de Noé mais uma vez, na confiança que ele tinha em Deus e na sabedoria que ele tinha de tomar as decisões e conduzir todas as coisas. A água então estava baixando. Que horas descer? Como descer? E Noé, mais uma vez, com muita fé no Senhor e com muita sabedoria, Noé usa então o pássaro aqui para que o ajudasse, dizendo o momento certo então, para que ele pudesse descer da arca. Afinal de contas, toda a terra havia sido coberta de água e ele não sabia em que momento deveria descer. Então, ao colocar a pomba faz esses movimentos de ir e retornar. E o detalhe que chama a atenção aqui é que no verso 11 então diz que o pássaro voltou com a folha nova de oliveira. E aqui está a grande evidência que as águas já tinham baixado. Por quê? É porque a oliveira é uma árvore de baixa estatura. E ao então perceber que o pássaro trouxe uma folha da oliveira, Noé percebeu então que as águas já tinham baixado. E esse foi o momento então que ele decide descer. Noé mais uma vez precisa de fé. E nós precisamos de fé hoje também para viver a nossa vida. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. No verso 16 tem outro ponto interessante que eu queria compartilhar com você. Diz assim: saia da arca você, a sua mulher, os seus filhos e as filhas dos seus filhos. Faça sair também todos os animais que estão com você, tanto aves como gado, e de todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoe a terra, sejam fecundos e nela se multiplique. Saiu, pois, Noé com seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. E também saíram da arca todos os animais e todos os animais que rastejam, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. É interessante a gente ver esse novo recomeço. Quando você olha o capítulo 1 do livro de Gênesis, a gente vê Deus criando todas as coisas e ele encerra, então, com a criação do homem. Mas no verso 22 e no verso 28, há duas informações que eu queria fazer um paralelo aqui com esse momento. Gênesis 1, verso 22. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. E verso 28 diz: e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Perceba que ao dizer então para nós sair da arca, a ordem se repete. Deus pede para que todos os animais, junto com a família de Noé, saiam então da arca, e a ordem de Deus é para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Aqui está então um paralelo. Quando Deus lá começa a história da humanidade, é que Deus vai começar tudo de novo a partir da família de Noé. O paralelo que aqui então é estabelecido nos traz uma relação direta entre Adão e Noé. É como se Noé fosse o segundo Adão e a partir de Noé, Deus fosse reconstruir toda a humanidade novamente. E o último destaque que eu quero dar está aqui no verso 20 desse capítulo. Acompanhe comigo. Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. É interessante que, ao encerrar então o dilúvio e Noé sair da arca então com sua família e todos os animais, a primeira coisa que Noé faz é um culto ao Senhor. Não sei como você enxergou esse verso, mas para mim está muito claro que Noé tinha como prioridade o seu culto a Deus e o seu relacionamento com Deus. A primeira coisa que Noé faz ao sair da arca não é procurar alimento, para saber se tinha, se não tinha. Olhando toda a devastação, a preocupação de Noé não é procurar fazer uma casa nova, construir coisas novas para ele. Noé em nenhum momento aqui se demonstra preocupado com ele ou com a sua família.
E Noé faz isso porque ele sabe que é colocando Deus em primeiro lugar da vida dele, que ele vai receber todas as outras coisas que são necessárias e importantes para a vida dele. A lição que Noé nos dá nesse capítulo é a lição de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. O nosso relacionamento com Deus deve preceder o nosso serviço a Deus ou o serviço ao próximo. Deus deve ocupar o centro da nossa vida e da nossa existência. E essa história de Noé me leva a um texto muito importante da Bíblia e eu queria encerrar com ele. Acompanhe comigo. Mateus capítulo 6, verso 33 diz assim: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Todas as outras coisas que são importantes e necessárias para nós. Deus sabe. Do alimento, do vestuário, de tudo aquilo que nós precisamos. Mas a recomendação de Deus é: busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Coloquem Deus em primeiro lugar. E essa é a maior lição que Noé nos traz aqui nesse capítulo 8, que Deus deve ocupar o primeiro lugar da minha e da sua vida. Que Deus te abençoe. Coloque Deus em primeiro lugar da sua vida e permita que Ele te abençoe.